Uma embreagem, um encontro tenso e uma frase que virou combustível para uma ambição. É assim que começa a história que transformou um construtor de tratores em um símbolo da indústria automotiva e fez nascer a rivalidade mais icônica entre duas marcas italianas. A chave desse enredo não é apenas uma falha técnica, é uma combinação de orgulho, humilhação e a vontade irresistível de provar que era possível fazer algo melhor. É contado que esse episódio acendeu em Ferruccio Lamborghini uma determinação que mudaria para sempre a paisagem dos supercarros. Ferruccio nasceu em um vilarejo rural e cresceu cercado por máquinas. Desde cedo, aprendeu a desmontar e remontar motores, a reconhecer o som de um conjunto mecânico que funcionava bem e a consertar aquilo que os outros consideravam perdido. A mão calejada de quem passou a juventude entre tratores e implementos agrícolas deu a ele um tipo de sabedoria prática que mais tarde se provaria decisiva. Jovem, estudou técnica em Bolonha e, chamado para servir, teve experiências com mecânica durante a guerra, que o tornaram ainda mais hábil. Operar, improvisar e manter veículos em condições adversas virou questão de sobrevivência. Foi também nesse período que, segundo registros, Ferruccio passou por situações extremas que o moldaram não só como técnico, mas como um homem de negócios obstinado. Há relatos de que, enquanto prisioneiro, trabalhou em veículos militares, consertando, adaptando e aprendendo a extrair desempenho de máquinas que ninguém criaria para luxo, mas para utilidade. Essas experiências alimentaram uma visão prática, entender não apenas como algo funciona, mas como poderia funcionar melhor, mais simples, mais eficiente e, quando houvesse oportunidade, mais requintado. Ao fim da guerra, a Itália vivia um momento de reconstrução. Setores como o agrícola precisavam de soluções rápidas e acessíveis. Ferruccio percebeu uma demanda clara: tratores que fossem robustos, fáceis de manter e baratos de operar. Começou a comprar equipamentos em leilões, a reaproveitar peças, a adaptar motores pequenos de carros civis, inclusive motores que, transformados, funcionavam de maneira muito econômica. Entre as inovações atribuídas ao seu trabalho está um sistema de alimentação que permitia alternar entre combustíveis, algo que resultava em economia e flexibilidade para o pequeno agricultor. Segundo documentos e relatos da época, essa capacidade de adaptar e otimizar motores foi um dos pilares do seu sucesso inicial. A empresa de tratores cresceu. O nome Lamborghini passou a ser associado a máquinas confiáveis e a soluções engenhosas. Ferruccio nunca deixou de lado a demonstração prática de força e resistência. Ele investia em test drives de campo, em eventos de tração e até em competições que provavam a robustez dos seus produtos. O sucesso comercial veio, não sem sacrifício. Há histórias de noites em claro, de garantias pessoais com propriedades agrícolas e de apostas altas para assegurar o crescimento. A transição de um homem de oficina para um industrial exigiu que Ferruccio aprendesse a gerir fornecedores, a aceitar risco financeiro e a construir uma rede de vendas que atravessava a Itália e chegava a mercados externos. Em meio a esse sucesso industrial, Ferruccio tornou-se um entusiasta de automóveis de passeio. Segundo relatos, possuía um gosto refinado e adquiriu, como muitos empresários italianos de sua geração, carros de alta performance. Entre eles, uma Ferrari 250 GT ocupava um lugar de destaque na garagem. Um automóvel que, para os padrões daquela época, simbolizava prestígio, velocidade e um certo estilo de vida. No entanto, a experiência prática com esse veículo acabou se tornando fonte de frustração. O carro apresentava problemas, ruídos, fragilidade percebida em alguns componentes. E ao investigar a origem dessas falhas, Ferruccio descobriu algo que o deixou perplexo. A embreagem usada naquele modelo era essencialmente a mesma que equipava seus tratores. A conclusão que tirou não foi apenas técnica, mas simbólica. Algo que ele considerava apropriado para um trator rural estava sendo aplicado em um ícone de luxo e performance. Para alguém que valorizava a engenharia e o desempenho calibrado ao propósito, aquilo soou como negligência, ou no mínimo, uma solução questionável para um carro tão caro. Quando Ferruccio procurou o responsável pela fábrica para manifestar sua insatisfação, segundo relatos, o encontro com Enzo Ferrari não saiu como ele esperava. A narrativa, transmitida por registros e memórias de terceira mão, descreve uma conversa curta e ríspida, em que o proprietário da Ferrari teria mostrado pouco interesse em ouvir críticas de um construtor de tratores. Interpreta-se que houve, naquela interação, uma mistura de desprezo e de uma postura autoritária. A sensação causada a Ferruccio foi de humilhação.
Não se trata de reconstruir palavras com exatidão. Não há fontes que autorizem transcrever diálogos textuais, mas de reconhecer o peso simbólico do episódio. Para Ferruccio, aquilo foi mais do que uma crítica técnica sem resposta. Foi uma recusa de reconhecimento pelo seu saber prático. Essa humilhação, segundo muitas pessoas próximas e biógrafos, não terminou na porta da fábrica de Maranello. Tornou-se combustível. Interpretam-se esses eventos como o gatilho emocional que levou Ferruccio a fazer uma promessa: construir um carro que não só funcionasse melhor, mas que representasse uma nova forma de pensar automóveis de alto desempenho, algo que, a seu ver, corrigiria o que ele enxergava como falhas. A leitura mais provável reúne dois elementos. Por um lado, havia uma questão técnica legítima sobre projeto e componentes. Por outro, havia uma disputa de reconhecimento entre dois tipos de conhecimento: o teórico, competitivo, e o prático, tinkering. Foi essa mistura que formou o motor da ambição de Ferruccio. Do rancor à ação foi um passo que misturou arrojo e método. Com recursos oriundos de sua empresa de tratores, Ferruccio decidiu entrar no mundo dos carros esportivos. Reuniu engenheiros e técnicos, muitos deles com experiência variada, e, segundo relatos, alguns vindos da própria esfera que competia com a Ferrari, e montou uma equipe dedicada a projetar um carro que pudesse concorrer com os melhores do mundo. A transição de tratores para automóveis parecia improvável para quem olhasse de fora, mas tinha lógica própria. Ferruccio entendia motores, sistemas de transmissão e, sobretudo, sabia gerir a produção e a distribuição. O desafio era traduzir saber prático em excelência automotiva de luxo. O protótipo inicial é uma história tão curiosa quanto simbólica do espírito inventivo daquela fase. Para participar de um salão do automóvel, segundo relatos, a equipe mostrou o carro com a estrutura do motor coberta por blocos de tijolo. Não por descuido, mas por uma necessidade prática. O motor ainda não estava pronto na data do evento. A manobra foi arriscada e teatral. Expor um automóvel praticamente inacabado num grande salão poderia ser desastroso. Ao mesmo tempo, a demonstração do design, da proporção e da intenção de estilo surtiram efeito. A imprensa começou a reparar, e o nome da nova fábrica ganhou atenção. Essa anedota, contada por testemunhas da época, ilustra algo fundamental: a combinação de criatividade com improviso, a capacidade de usar o espetáculo como capital simbólico e de transformar limitações em oportunidade. O lançamento do primeiro modelo de produção, o 350 GT, foi a prova prática de que a Lamborghini poderia entrar no mercado de carros de luxo. O 350 GT tinha alma de carro esportivo clássico, linhas elegantes, motor potente e um acerto de chassi voltado para o prazer de dirigir. Era um veículo que buscava conciliar conforto e desempenho, mirando um público que queria exclusividade sem abrir mão da dirigibilidade. As vendas iniciais foram suficientes para consolidar a empresa como nova concorrente no segmento. Mas o verdadeiro ponto de virada viria alguns anos depois, com uma decisão radical de projeto que redefiniria o que significava ter um supercarro. Até aquele momento, os carros de alto desempenho tinham o motor na frente, uma tradição herdada dos carros de estrada. No entanto, as corridas de Fórmula 1 e as experiências no automobilismo mostravam vantagens óbvias de uma disposição central do motor, mais perto do eixo traseiro. Melhor distribuição de peso, maior estabilidade em curvas e um centro de gravidade mais favorável para altas velocidades. Ferruccio e sua equipe observaram isso e decidiram levar a solução da pista para a estrada de forma definitiva. Nasceu, assim, a ideia de um automóvel com motor central, um propósito técnico que também carregava uma intenção estética e cultural. O Miura foi o resultado dessa audácia. Projetado por uma equipe que incluía jovens talentos do design e engenheiros ousados, o Miura colocou um motor V12, posicionando-se atrás do habitáculo, configurando aquilo que hoje chamamos de layout, motor central traseiro. Tecnicamente, isso significava deslocar grande massa para o centro do veículo, reduzindo o momento de inércia e melhorando o equilíbrio em curvas. Para explicar de forma direta, quando o peso concentra-se entre os eixos, o carro muda de direção com mais agilidade. O motorista sente um comportamento mais neutro. Essa solução, que já era conhecida nas pistas, tornava-se pela primeira vez um elemento de design e marketing para um carro de estrada. Além da disposição do motor, o Miura marcou pela estética. As linhas eram baixas, largas e esculturais. O capô longo deixava espaço para a projeção visual de potência. Os faróis e as aberturas laterais,
contribuíam para uma imagem agressiva e sensual. A imprensa especializada recebeu o modelo com entusiasmo. Muitos reconheceram ali um novo padrão de beleza automotiva, uma espécie de simbiose entre forma e função. Celebridades começaram a aparecer com o Miura. Fotografias e aparições em filmes ajudaram a consolidar a imagem de um carro que não era apenas rápido, mas também um objeto de desejo cultural. O impacto cultural do Miura não decorreu apenas do seu desempenho, mas da aura que criou. Ele redefiniu o que o público imaginava quando pensava na palavra supercarro. A partir dali, ter um motor central tornou-se sinônimo de radicalidade e de um certo tipo de performance estética. Outros fabricantes, observando a recepção, aceleraram suas pesquisas e começaram a explorar disposições de motor alternativas. A própria rivalidade com a Ferrari assumiu nova dimensão. Já não se tratava apenas de comparar motores ou prestações numéricas, mas de disputar quem ditaria os padrões estéticos e tecnológicos do automóvel de elite. Ainda assim, a trajetória da Lamborghini não foi uma ascensão contínua. O crescimento exigiu investimentos pesados, desenvolvimento, fábrica, mão de obra especializada e as flutuações do mercado que afetam o luxo com particular intensidade. Ao longo dos anos, problemas comerciais e fatores externos criaram crises que comprometeram a estabilidade financeira da empresa. Segundo análises históricas, elementos como cancelamento de pedidos, dificuldades com fornecedores, conflitos sindicais e eventos macroeconômicos, incluindo a crise do petróleo que elevou os preços dos combustíveis e mudou o comportamento de consumo global, contribuíram para uma sequência de dificuldades. Manter uma fábrica de carros de luxo é caro em qualquer época. Em períodos de instabilidade econômica, a demanda por bens supérfluos costuma ser uma das primeiras a recuar. A confluência desses fatores levou a sucessivas rodadas de venda de participações e mudanças de propriedade. Ferruccio acabou se afastando da gestão ativa, e a empresa passou por diferentes fases sob vários proprietários que tentaram, com graus variados de sucesso, recuperar a rentabilidade. O caminho culminou, segundo registros, com a entrada de um grande grupo industrial que buscou reestruturar a marca, investir em tecnologia e integrar os ativos a um ecossistema automotivo mais amplo. Essa consolidação permitiu preservar o DNA da Lamborghini, a busca por desempenho e design radical, enquanto se dotava a empresa de maior capacidade financeira e tecnológica para os desafios do mercado global. Paralelamente aos altos e baixos financeiros, a Lamborghini manteve um papel de destaque simbólico. Modelos icônicos sucederam-se ao longo das décadas. Carros que, cada um à sua maneira, buscavam reinterpretar a ideia de supercarro. Alguns modelos modernos, que levaram nomes dramáticos e percorreram uma trajetória de evolução tecnológica, demonstram como a marca foi capaz de sobreviver e renovar sua proposta ao longo do tempo. A ascensão sob um grande grupo automotivo também permitiu investimentos em motores, eletrônica, aerodinâmica e materiais compostos, áreas que se tornaram cada vez mais críticas para competir num mercado onde tecnologia e luxo caminham juntos. O legado da rivalidade com a Ferrari merece uma reflexão. Se olharmos friamente, a rivalidade estimulou inovações em ambas as frentes, competitividade em design, em engenharia e em marketing. Para Ferruccio, o episódio da embreagem e o suposto desdém de Enzo foram o estopim emocional, uma provocação que, segundo relatos, o empurrou a provar seu ponto. Mas reduzir tudo a um sentimento de vingança seria ignorar o resto do contexto. Havia talento, recursos, visão de mercado e uma rede de colaboradores capazes de transformar ambição em produto. A rivalidade, portanto, funcionou como um motor de superação, empurrando criadores a buscar soluções ousadas que, de outra forma, poderiam não ter sido perseguidas com tanta intensidade. Do ponto de vista técnico, a contribuição mais duradoura pode ter sido a aceitação e a propagação de soluções inspiradas na competição de pista para os carros de estrada. O motor central, que ganhou destaque com o Miura, passou a ser uma referência de layout para muitos supercarros seguintes. Outras inovações, no acerto de suspensão, no uso de transmissões transaxle, no refinamento de carros de alto desempenho para a estrada, também se beneficiaram desse ambiente adversarial, onde cada marca buscava superar a outra em múltiplos aspectos. É interessante observar o reflexo dessa história fora da Itália, por exemplo, no Brasil. O mercado brasileiro sempre teve um fascínio especial por automóveis exóticos,
Colecionadores, empresários e personalidades públicas adquiriram ao longo do tempo modelos que simbolizavam status e paixão por engenharia. O mercado de importação, os leilões e as redes de manutenção especializadas criaram um ecossistema onde Lamborghinis aparecem em encontros, eventos e acervos privados. Colecionadores brasileiros, segundo fontes do mercado de automóveis de luxo, demonstram um apreço particular por modelos clássicos como o Miura, ou por exemplares modernos de tiragem limitada. A manutenção desses carros no Brasil envolve desafios, peças, conhecimento técnico e custos de importação tornam o hobby exigente, mas também reforçam o status desses veículos entre os entusiastas. A presença da marca no Brasil também ilustra outra dimensão da rivalidade e do fascínio. Lamborghinis não são apenas máquinas de desempenho, são símbolos culturais que atravessam música, cinema, publicidade e celebridade. Isso alimenta a demanda por parte de compradores dispostos a pagar por exclusividade, por uma experiência de condução e por um objeto que carrega narrativa. A narrativa de audácia, de design radical e de uma história que começa, curiosamente, com uma embreagem de trator. Quando se pensa no que transformou a Lamborghini em rival da Ferrari, vale separar dois níveis de interpretação. No primeiro, técnico, existe o suposto erro, uma solução de projeto que, aplicada a um carro de luxo, parecia inadequada e que suscitou a crítica de alguém que entendia de máquinas. No segundo, emocional e simbólico, existe o erro de julgamento, a recusa em reconhecer o saber de um interlocutor e o desprezo que, segundo relatos, motivaram uma resposta contundente. Interpretar o episódio majoritariamente por um desses prismas altera o foco da história. Um foca na engenharia, o outro na intimidade humana entre criadores. Mas ambos são compatíveis e, talvez, inseparáveis para compreender a virada que se seguiu. A Lamborghini não nasceu apenas para corrigir uma embreagem, mas para questionar paradigmas e propor um olhar diferente sobre o automóvel de alto desempenho. Ao longo das décadas, a Lamborghini passou por transformações que misturaram sobrevivência e renovação. A marca conheceu dificuldades financeiras, vendas de participação e múltiplos proprietários. Em outro momento, foi incorporada por um grande grupo industrial que trouxe estabilidade e acesso a tecnologias mais amplas. Essa trajetória expõe algo importante sobre indústrias de luxo. Talento e prestígio não garantem sustentabilidade sem gestão financeira e adaptação ao contexto econômico global. Ainda assim, a resiliência da marca e a fidelidade de seus admiradores impediram que desaparecesse. O impacto histórico vai além das vitrines e das cifras. A história de Ferruccio Lamborghini mostra como alguém vindo do trabalho braçal, com conhecimento prático e senso de oportunidade, pode influenciar campos tão sofisticados quanto o design automotivo de luxo. A narrativa também lembra que rivalidade nem sempre é destrutiva. Quando canalizada para a inovação, ela cria alternativas que ampliam o que é possível imaginar. A Lamborghini, nascida de humilhação e de desafio, acabou por definir novos parâmetros para a beleza, performance e audácia mecânica. Hoje, quando se vê um Lamborghini moderno nas ruas ou em uma exposição, é possível traçar uma linha que vai do trator ao Miura e daí aos modelos contemporâneos. Cada carro carrega em si camadas de escolhas técnicas, riscos empresariais e um legado estético que dialoga diretamente com o episódio fundacional, aquele momento em que um homem decidiu transformar um insulto em projeto de engenharia. E, mesmo que o encontro com Enzo Ferrari permaneça envolto em versões e lembranças subjetivas, o resultado prático é inegável. Nasceu uma casa automobilística que se tornou referência internacional, cuja rivalidade com a Ferrari acelerou um ciclo de criatividade e concurso técnico que beneficiou toda a indústria. Para encerrar, vale um olhar para os modelos que continuaram a escrever essa história. O Miura estimulou sequências de criações, carros cada vez mais centrados na performance, com motores potentes, aerodinâmica sofisticada e materiais avançados. Nas décadas seguintes, surgiram nomes que reforçaram o apelo da marca. Modelos que exploraram turbos, sistemas de tração avançados, aerodinâmica ativa e, mais recentemente, tecnologias híbridas e eletrificação parcial, num esforço para conciliar tradição de potência com exigências ambientais modernas. Essa evolução técnica mostra que a Lamborghini conseguiu se manter relevante sem perder sua identidade. Ousadia no design e compromisso com a experiência de condução continuam a ser a sua assinatura.
Se você curte essa mistura de engenharia, drama humano e design automotivo, fique comigo até o final do canal. Há muito mais para explorar sobre o Miura, sobre as comparações entre Ferrari e Lamborghini ao longo das décadas, e sobre como a tecnologia das pistas acabou moldando os carros de estrada que todos admiramos. Inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. A história que começa com uma embreagem equivocada não termina numa revanche fácil, termina num legado. Ferruccio Lamborghini transformou humilhação em motivação, conhecimento prático em indústria e ousadia em estética. A rivalidade com a Ferrari, mais do que um duelo de egos, converteu-se em campo de provas para ideias que empurraram o automóvel adiante. Hoje, quando um supercarro levanta poeira numa estrada sinuosa ou brilha sob holofotes, ele carrega consigo um pouco dessa narrativa, de onde vieram as máquinas e para que foram feitas. E, em última análise, a história nos lembra que os grandes saltos muitas vezes nascem de pequenos incidentes, uma falha, um desdém, que alguém transforma em desafio e depois em arte sobre rodas. Se quiser continuar, deixe nos comentários qual modelo você acha mais representativo dessa história. O clássico Miura, um 350 GT elegante, ou um dos supercarros modernos que ainda levam o nome Lamborghini. Assine o canal e assista ao vídeo recomendado sobre o Miura para mergulhar ainda mais fundo nessa revolução técnica e estética.